Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 7. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 5 de junho de 2023. É segunda-feira, segundo dia dessa semana que está só começando e nós estamos aqui. Hoje é dia do meio ambiente. Pois é. Hoje é dia de olhar para esse planeta lindo em que nós vivemos. Tem tanto lugar bonito, meu irmão e minha irmã, para a gente conhecer. Às vezes a gente quer ir, né, para fora do Brasil, a menos que seja um mandado do Senhor, né, uma experiência que Deus quer que nós vivamos. Mas tem gente que quer passear fora do Brasil e aqui dentro tem tanto lugar bonito. Eu estava vendo, acho que no Instagram, se eu não me engano, tem lugares lindos no Rio de Janeiro, pertinho aqui da gente, na própria região dos lagos, né? Eu agora estou em Nilópolis, mas, por exemplo, Arraial do Cabo, né? É conhecida como a Caribe daqui do Rio, Caribe do Brasil, né? Tem praias belíssimas e a pessoa quer pagar um dinheirão para ir para o Caribe, né? Isso tudo é cultural, né? Essa cultura de que lá fora é melhor do que aqui, a grama do vizinho é melhor do que a da minha casa, né? Então hoje é dia de você agradecer pela sua casa, pelo lugar em que você habita, pelo lugar em que Deus te plantou, para que ali você possa florescer, tá bom? Então hoje, 5 de junho, é aniversário de gente linda aí, então vamos lá. Hoje é aniversário da Tainá, minha florzinha, minha surfista, minha linda, minha aluna, né? Dei aula para Tainá no ensino médio. Minha flor, Deus continue te abençoando, lindona. E outra aluna que agora dei aula no seminário. Hoje é aniversário da Lilian, minha lindona. Deus te abençoe de forma especial. Você, o esposo, a filhota, a família, tá bom, lindona? Beijo no teu coração. Agora ela é a pastora Lília, pois é. Vamos lá. Hoje é aniversário também da Pamela, lá de Três Rios, ó. Beijo no teu coração, lindona. Deus continue te abençoando.
E é aniversário também do Marcelo, esposo da Joyce. Eu conheci aqui na igreja de Nilópolis. Marcelo, Deus continue te abençoando, meu irmão. Saudade aí de vocês. Beijo na Joyce, beijo. Acho que são 2 filhas, se eu não me engano. Beijo aí na família, tá bom? E ontem foi aniversário da Lina, a irmã da tia Ilze, irmã de oração aqui da minha comunidade de fé. Lina, não te conheço pessoalmente, mas que Deus te abençoe, minha florzinha, de forma muito especial, tá bom? Muito bem, e você também, cujo nome eu não falei, mas que completa mais um ano de vida nesse 5 de junho. Deus te abençoe também de uma forma muito querida, muito especial, tá bom? Que nessa manhã Deus abençoe vocês que fizeram aniversário e também a cada um de nós com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus te abençoe com fé e a cada um de nós também, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Deus nos abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus nos abençoe com gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deus nos abençoe com a sua companhia e com a sua vitória. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E Deus nos abençoe com a sua provisão e com a sua tranquilidade. O Senhor é o meu pastor. Isso aí, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículos 1 e 2. E diante de tanta palavra boa, vamos falar um pouquinho sobre esse texto aí, muito conhecido. É o momento em que Davi vai ser ungido rei. E a meditação de hoje vem do nosso irmão Wayne, lá do estado do Illinois, nos Estados Unidos. O título da meditação, Olhando para o Coração. E é claro que a epígrafe é o versículo 7, é o último versículo. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, para a aparência do Eliabe, né? O irmão mais velho do Davi, o guerreiro, os 3, né, mais velhos, né, o Eliabe, o Aminadab, e esqueci o nome do outro, Samar. Os 3 eram guerreiros, porque eles vão aparecer ali na luta, já no capítulo 17, quando tem o enfrentamento ali de Davi e Golias. Esses 3 irmãos estavam ali, ou seja, a aparência deles devia ser algo sensacional, porque eles eram soldados ali de Saul. E aí, então, Samuel olha para o Eliabe, porque ele está indo ungir o próximo rei de Israel com Saul ainda no trono. Então, eu estou falando da epígrafe, né? Então vamos embora logo de uma vez, já explicando. Então, Saul ainda está no trono, Samuel recebe esse chamado do Senhor, que começa com uma bronca, né? Até quando você vai ter pena de Saul, o Samuel, se eu o rejeitei como rei
de Israel, porque Samuel sofre com as bobagens, né, que Saul pratica, porque ele ungiu Saul como rei de Israel, e aí ele sofre, e aí aqui Deus dá-lhe uma bronca. E às vezes a gente toma bronca de Deus, sabe por quê? Porque Deus é pai. Pois é, Deus é pai e mãe. E aí, como pai, como mãe, ele sabe a hora certa de dar uma bronca na gente para a gente poder tomar tento, como se dizia antigamente, né? E a gente fazer aquilo que ele quer que a gente faça, porque aquilo é o melhor para a nossa vida. Então, a gente tem que dar graças a Deus por esse pai e mãe que chama a atenção da gente. Você sabe que esse é o grande problema do mundo de hoje. Pais que não chamam a atenção dos filhos, que não dão bronca, pelo contrário, dão tudo e criam verdadeiros monstros. Pois é. Um dia desses eu estava conversando com uma irmã e ela me dizendo que o garotinho de 4 anos já dá tapas na cara do pai, da mãe. Pois é, ai que bonitinho, ah que legal. Isso não pode, né, gente? Isso aí não pode. E a palavra de Deus ensina pra gente, né? Isso é falta da palavra de Deus aí na criação dos filhos. O próprio Deus, nosso relacionamento com Deus, né? Esse Deus, você fala assim, você está falando pai e mãe. Deus está acima dessas categorias. É que a gente acostumou, na nossa cultura, a chamar Deus de pai. Mas Deus, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão mais velho, né? Ele é amigo, ele é aquele que vai falar para nós o que precisa ser falado, né? Seja uma bronca que a gente precisa tomar, seja um conforto, um consolo de que a gente está precisando. Então é dessa forma, ele se mostra da maneira para nos amar, da maneira em que melhor se configure ali pelo seu amor com a nossa vida. E aí, então ele dá essa bronca aí no Samuel e manda o Samuel encher um chifre de azeite, que era essa maneira, né, a maneira da unção naquela época, e se colocasse a caminho para Belém, porque ele vai enviar o Samuel a um belemita. Belemita é quem mora em Belém, né, quem vive em Belém. O Jessé, que é o pai do Davi. Porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aí o Samuel, cheio de medo, como é que eu vou fazer isso? O Saul vai ficar sabendo e ele vai acabar comigo. Aí o Senhor diz, leve um novilho, dá estratégia para ele e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor e convido Jessé e os filhos para o sacrifício. Pronto. Muitas vezes a gente pensa que Deus está levando a gente para um lugar de perigo e não está. Deus está nos levando a cumprir a sua obra, a cumprir o desafio. Ontem eu estava na comunidade de fé aqui de Nilópolis e o pastor, né, pastor Sandro, ele leu um texto lindo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, quando o Davi tem já uma planta do templo, ele não pode construir o templo, mas ele já tem tudo preparado e uma planta do templo para entregar para o Salomão construir, o mesmo Davi daqui, né, que vai ser agora ungido, aí ele já rei, né, já no término do seu reinado, ele entrega essa planta para Salomão. Então, meu irmão e minha irmã, e como o pastor falava, eu quero falar para você nessa manhã, Deus tem uma planta para entregar na nossa mão. De repente, ele já entregou a planta na tua mão para você executar esta planta, executar o trabalho dele através dessa planta aí que ele já te deu na mão, né? Então, Deus deu uma planta aqui pro Samuel
para que ele deu uma estratégia para que ele pudesse ali executar, né? Deu uma estratégia, desculpa, para executar o que está nessa planta, que é ungir o Davi. Só que o que acontece? O Samuel chega lá, faz exatamente isso, diz que vai fazer o sacrifício e convida o Jessé e a sua família. E os filhos, não aparece a esposa, né? Aparece o Jessé e os filhos, mas certamente a esposa está junto. E aí, os anciãos da cidade perguntam, é de paz a tua vinda? Ou seja, o que está fazendo aqui? O que o Saul aprontou dessa vez? E aí o Samuel diz, não, a minha vinda é de paz. Bom, então, que a gente não tenha medo daquilo que Deus quer que a gente faça. Ainda que quando a gente chegar lá, as outras pessoas também estejam com medo. É de paz a tua vinda? É de paz. Eu vim aqui em nome do Senhor. E aí, o Samuel vai para a casa do Jessé, eles se consagram para essa refeição, né? É uma refeição sacrificial, então exigiria essa consagração, né, anterior, essa purificação. Isso era muito comum, tá? Na antiguidade, não só aqui na cultura de Israel, para Deus, como nas culturas da Grécia, do Egito, tá bom? Havia essa refeição sacrificial, você vê isso nos textos antigos, tá bom? E aí, lá vai o Samuel para a casa do Jessé, para essa refeição sacrificial. E quando chega lá, o Samuel vê o Eliabe, né, passando. E aí, aconteceu, versículo 6, que quando eles chegaram, né, quando Jessé e os filhos chegam, né, Samuel já está para esse jantar sacrificial. Samuel vê Eliabe e diz consigo mesmo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Samuel viu a aparência. Samuel olhou aquele rapaz enorme, né, guerreiro, né, e aí que era a característica do Saul. Saul era assim, né, um homem grande, um guerreiro. E aí o Senhor diz a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Lá no versículo 1, Samuel diz que rejeitou Saul. No versículo 7, Deus diz para Samuel que rejeitou Saul. No versículo 7, Deus diz para Samuel que rejeitou Eliabe. Existe uma ligação, tá bom? Entre os dois versículos. E aí, Deus não vê a aparência. Deus vê o interior. Deus olha para o coração. E Deus olhou para o coração de Davi. Você que conhece o restante da história, você sabe que parece a história da Cinderela, né? A Cinderela estava lá no meio das cinzas, por isso é Cinderela, né? No meio do borralho, por isso é gata borralheira, né? Então, lá na cozinha, no fogo a lenha, no meio das cinzas, no meio do borralho, tá lá a Cinderela, gata borralheira. E aí, gata não por ser gata, mulher bonita não, tá? Gata de gato mesmo, lá no meio das cinzas. E aqui Davi é a mesma coisa, Davi tá lá no meio das ovelhas, tá lá com cheiro de ovelha, tá lá no mato, cheio de carrapicho, esse é o Davi. E aí o Samuel vai perguntar, né? Depois de ver todos os filhos de Jessé,
você não tem mais filho, não? Porque Deus está dizendo para o Samuel, não é nenhum desses que está aqui. E aí o Jessé diz, tem um que está lá, o mais novo, mas nunca seria esse, certo? Isso não está na Bíblia, sou eu que estou falando. Nunca seria a menina que está lá no borralho, né? Seria a princesa ali que ia casar com o príncipe, né? Então, quando o príncipe chega, né, com um sapatinho de cristal, mas não tem mais não, a madrasta diz, não, só tem essas. Não, tá bom, tem uma que tá lá dentro. E aí, pois é. Quem sabe a história da gata borralheira não foi inspirada na história de Davi? Me parece que sim, tá? E a outra coisa é que toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um trecho do Pequeno Príncipe, né? Quando ali diz, né, o livro do Saint-Exupéry, quando o livro diz, né, o essencial é invisível para os olhos, o essencial se vê com o coração. Que nessa manhã você fique com essa palavra. Deus olhou para o teu coração. Deus olhou para o meu coração. E o ensinamento de hoje Ele está dando uma bronca na gente. Para a gente olhar como Ele olha. Que eu e você olhemos para os nossos corações. E que eu e você olhemos para os corações das pessoas. Que Deus abra a nossa visão para que a gente não julgue pela aparência, para que a gente não olhe a aparência, mas a gente olhe o coração. Tá bom? Vamos ler a meditação do Wayne? Eu fui à escola onde minha esposa dá aulas no jardim de infância para entregar um pacote. Abri a porta da sala de aula e vi que ela havia saído. Enquanto eu estava na porta, um dos alunos perguntou: quem é você? Minha resposta foi: quem você acha que eu sou? Quando um aluno respondeu: você é o pai dela. Eu disse: não. Então outro aluno gritou: você é o avô dela. Rapidamente respondi: sou o marido dela. Os alunos pareciam perplexos. Aparentemente, para eles, qualquer pessoa com cabelos grisalhos é um velho. As aparências podem ser enganosas. Essa foi a experiência de Samuel quando o Senhor o enviou a Belém para ungir o próximo rei de Israel. Quando ele conheceu o filho primogênito de Jessé, Eliabe, pensou com base na aparência: certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Mas o Senhor rejeitou Eliabe. Então Deus alertou Samuel sobre julgar as pessoas apenas pela aparência. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. As pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa frase está entre aspas. Essas frases. A aparência por si só não revela o verdadeiro eu de um indivíduo. Deus valoriza as características de integridade, fé e confiabilidade acima da aparência. E devemos fazer o mesmo ao avaliar o caráter dos outros. É isso. Vamos orar com o N? Ó Senhor, ajuda-nos a não julgar os outros apenas pela aparência, mas que nos esforcemos para discernir suas qualidades interiores. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: Deus valoriza meu caráter mais do que minha aparência. Pegou aí? Deus valoriza o teu caráter mais do que a tua aparência. Oremos pelos professores e professoras do jardim de infância. Ô Pai, nessa manhã, Deus que é pai, Deus que é mãe, Deus que é irmão, Deus que é amigo, nós oramos pelos professores e professoras de jardim de infância. Ah, Deus, dá sabedoria, alegria,
Ah, Senhor, discernimento, autoridade diante ali das crianças, carinho, Senhor, muita paz para esses professores e professoras de jardim de infância. Abençoa porque eles estão ali ajudando a formar, Senhor, o caráter das crianças na primeira infância. Dá muito amor, Senhor, para cada um dos professores, Senhor, do Jardim de Infância. É o que te pedimos nessa manhã, para essa semana, Senhor, para esse mês, para esse ano, para a vida toda. Abençoa a carreira desses professores, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. E pedimos também agradecidos pela vida da Tainá, da Lilian, do Marcelo, da Pamela, da Lina e de tantos outros cujos nomes eu não falei, mas que completam aniversário hoje, completaram ontem, completaram e vão completar ao longo dessa semana também. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Excelente segunda-feira, excelente dia, excelente semana que está só começando. Deus te abençoe. Amém.